Especulado no Atlético, o zagueiro Juan Jesus se despediu do Napoli. Está livre no mercado. E aí eu pergunto a você, que está muito bem informado, muito bem antenado com Paulo Brax, com Pedro Daniel, com Rafael Menin, com Rubens, o Dr. Rubens. Tem alguma novidade? Cara, há um tempo atrás foi até questionado ao Atlético sobre esse nome e falaram que o Atlético que não fazia parte do interesse do Atlético. Ele é um jogador que joga pela esquerda, né? Um zagueiro canhoto. Mas eu sinceramente já falei isso aqui, eu sei que o Thiago discorda, né? Eu tenho já olha pra mim, já. Não, é porque você já falou que você acha que ele é um grande jogador e tal, mas eu acho que é questão de idade e tudo mais. Eu acho que ele tá com 35, né? Não sei. 35, eu preferia um jogador mais novo, né? Com uma vitalidade maior, para poder dar uma reciclada nesse aspecto até de média idade. Ô Breno. Mas é uma oportunidade de mercado, então aí nós estamos falando a língua do Atlético. O Atlético busca uma oportunidade de mercado, tá solto aí. Pro que é o Atlético hoje, eu buscaria. Mas assim, pra ontem. Pode pintar. O Atlético hoje, cara, desculpa, tá uma zona. O Atlético não tem um zagueiro pela esquerda que seja minimamente confiável, é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, na temporada passada, terminou a temporada até bem, como titular, mas a grande realidade é que hoje o Atlético não tem um cara para essa função. Então, eu buscaria o Juan Jesus, porque para mim seria interessante. Vencimentos, né? Como é que será? O Juan Jesus, ele sai de um nível de salário bem É, alto, né? Um gigante da Itália. Aí vai ser aquela famoso contrato de 4 anos. Não, famoso contrato aí alongado. Breno, então, pois é. Para poder valer. Teria que ser um contrato de, no máximo, 2 anos, tá? Cara, o Léo Que Duarte nem oferecer pro Vitor O Léo Hugo, né? Duarte foi 3 anos e meio, cara, de contrato, né? É que O Léo Duarte tem 29, 28. Não, eu sei. mais Então eu tô novo. falando assim, o Sim, atleta sim. tá trabalhando mais ou menos sempre com essa... Você não vê menos de contrato de 3 anos na Mas Atlético. esse é um jogador que eu tentaria com um contrato de 2 temporadas. É porque o ideal Thiago, mesmo seria 1 ano, mas o jogador não aceita contrato. Me chama a Poucas atenção. situações o jogador aceita um contrato de 1 ano. Me chama a atenção, 5 temporadas e 130 jogos. Média de 26 por ano. Mas lá vai jogar o quê? 40? Baixa, muito baixa. Não, mas lá Muito baixa, muito baixa. Eu tava vendo... Thiago, até pro jogador... O vídeo que você mandou hoje não foi se foi você que mandou, se foi no nosso grupo lá do francês. Falando do inglês, aliás, desculpa, inglês, falando sobre sim, a seleção francesa. Sim. A média de um dos caras lá que ele mandou era de um dos jogadores titulares da seleção francesa. Somando os dois, dava 4.500 minutos. De um, 2.500, do outro, 2.100 minutos. Se você fizer as contas aí de 2.000, 2.100 minutos, dividido por 90, você vai ver qual é a média? 2.100 dividido por 90. Dá 23 jogos. Nós estamos falando de um cara que é titular da França hoje jogando uma Copa do Mundo. Aí você pegou o ano. Aí o que a gente viu ali foi o ano. A temporada, o ano. Ali estava falando do ano e não da temporada. Não estávamos entendi. falando de agosto. Entendi. De agosto até Era maio. de 6 meses. Era o período diminui. Você tem que lembrar que em alguns países também existe aquelas férias do inverno Na Itália que são só o quê? começa no que 45, só... 48 Thiago, jogos? tudo isso tem que ser calculado. Pois né? é, mas Você aqui pensa não é só a assim. rodada só o campeonato italiano, ele tem 38 rodadas, que lá também são 20 times. Sim. Aí você pega, existem as Copas da Itália, existem as competições europeias. Eu olhar para um jogador que ficou 5 temporadas na Itália e jogou 130 jogos, e quando você eu joga tentaria. para divisão, você dá 26 por temporada, é um número Ô, reduzido. Elton, o Atlético o agora negócio- nessa volta, em 30 dias, vai fazer 9 jogos. Mas existe uma exigência Em 30 física dias, muito não. maior lá, gente. Aqui é muito menor a exigência em relação quê, ao Thiago? Física? Thiago, Só de o viagem. jogo é muito mais jogo, corrido, aqui, o jogo é aqui muito mais aqui a acelerado. cada- Ô, Thiago, aqui a cada O 3 jogo dias é tem muito jogo. mais- o jogo não é lá assim é muito sempre, mais não. acelerado. Aqui roda muito O mais. retorno agora... As viagens jogo são aqui- muito longe. o jogo pra aqui é cansar muito mais disso. acelerado. o retorno dos brasileiros, de Atlético e Cruzeiro, 10 jogos em 30 dias. 10. Eles vão fazer de 3 em 3 dias, eles vão O fazer Galo um vai jogo. fazer 9 porque o Mas quando Bragantino eu foi falo adiado. de Isso, foi exigência- adiado, mas quando o eu Cruzeiro falo faz de exigência 10. física, eu falo de intensidade. A intensidade do futebol europeu é muito maior que a nossa, cara. Thiago, É muito maior que a nossa. Thiago, você vai me desculpar, Eu mas um tentaria. jogador de 35 anos, para pegar a intensidade que é aqui, Tô tentando a apurar. quantidade de viagens longas, o número de jogos, a exigência que se existe. Eu de verdade, eu sou totalmente contra Eu o Atlético buscar o Juan Jesus. Eu acho que o de Atlético já tem verdade. muito jogador experiente no setor de defesa, com sinceridade. É preferível dar... Por que o Román poderia rodar mais no Atlético? O Atlético precisa de mais vigor. O Atlético não carece de experiência na sua defesa. Para mim, ele carece de qualificação e saúde com Vigor juventude. físico, isso aí.
Mas aí entra a questão que a gente estava falando hoje mais cedo na rádio. Quando você vai ao mercado à espera de um milagre, à espera de um bom negócio, aí o que é um bom negócio? Você pegar um zagueiro com esse número de jogos, com a idade que está e trazer, vai custar barato? Não. Vai custar menos que o Vitor Hugo? Possivelmente não. Então isso é um bom negócio? Não. Só a resposta negativa. Então, o que eu ouvi de pessoas do Atlético, inclusive do Pedro Daniel, lá na HG Play, vamos rejuvenescer a equipe, vamos montar uma equipe mais física. Até agora... Mas é que você não consegue fazer isso de uma vez, né, HG? Não, mas nem de uma vez, nem na velocidade que eles estão, vai levar uns 3 anos, né? Mas até eu agora... acho que essa peça não colocaria o Atlético mais físico. Eu também acho que Essa não. peça eu não vejo. Cara, pelos eu números vou ser que bem você- polêmico. Eu sei que o Atlético tem várias necessidades. E até pensando nessas várias necessidades que o Atlético tem, o Atlético precisa de trazer para outros setores. Eu não traria mais nenhum zagueiro, mas desde que não saia ninguém agora também. Não é emprestar o Roman, nem o Vitor Hugo. O Vitor Hugo não vai sair agora. Não vai sair. Mas eu não integraria o Vitão, não para ser. Integraria o Vitão ao profissional. Mas eu não iria, não estou falando que o Atlético não precise, tá, gente? É que eu estou olhando as outras necessidades. Quando você olha para frente da zaga, você tem um primeiro volante. Eu acho que o Atlético precisa de mais um atacante para jogar como referência. Eu acho que o Atlético precisa de mais um atacante para jogar de lado. Então, mesmo dentro dessa perspectiva de buscar jogadores de acordo com as oportunidades de mercado, eu acho que é demais você trazer mais um zagueiro. A não ser que fosse... Se esse zagueiro fosse o Thiago Silva, seria diferente. Beleza? O Vitão já está até integrado. Ele treina direto com o mas será profissional, que vai só ficar... que ele não, Então, só que ele não é utilizado. são movimentos não vai pro da jogo. A questão pré-temporada, né, Breno? Hoje o Barba, ele enxerga, pelo menos o que ele tem mostrado, que para jogar pela ala esquerda ali, pelo lado esquerdo, é canhoto. Pronto, o Atlético tem um. Esse que é o grande problema do Atlético. Porque se você pegasse e falasse assim, olha, a zaga vai ser o Tressoldo e o Lianco, por exemplo. E aí você coloca talvez o Tressoldo pela esquerda. Mas não sei, parece que na cabeça do Barba, para jogar pela esquerda, o cara tem que ser canhoto. Na minha Porque cabeça, a o disputa Roman daria conta, viu? Era Alonso Daria. e Vitor Hugo. Mas o Roman não vai ser emprestado? Vai sair, não vai? A tendência parece que vai ser essa. Cara, que absurdo. A diretoria não consegue fazer esse tipo de movimento. Muito difícil para eles, muito complexo. Tem um jogador que vai encerrar contrato no final do ano, Igor Gomes, que chama. O Atlético não dá conta de fazer nenhum tipo de movimento com ele. Nenhum. Na verdade, ele não já dá não é conta de fazer utilizado. com ninguém, né? Nenhum. Então, ele não dá conta de fazer nenhum tipo de ninguém. movimento. Dudu, Tá dando Dudu pinta completou que a 10%. janela vai se encerrar e o Igor Gomes vai cumprir 6 meses de contrato no Atlético. Ficar aqui sem Só jogar. defere-se para seus pés. Não, mas aí bota ele pra jogar, pô. Como? Se ele tá treinando, não tá? Irmão, Você ele acha que o não Igor Gomes joga, vai- é por causa de condição mesmo. O Barba não vê nele condições para ele é. jogar. Nele, Eu achei né? que ele não jogasse pra não atingir o 12º jogo. Não, só ele tem 5 jogos no Brasileiro. Então é diferente. Nesse caso aí, é porque o Barba não enxerga nenhum benefício nele. Curioso que antes do Barba, todos os treinadores usavam demais. O Barba não usa. Aí a pergunta é, o Barba não usa porque não gosta, não usa porque foi orientado a não usar? Não sei por quê, tá só com 5 jogos. Né? Aí a mesma coisa se aplica ao Dudu e ao Scarpa. Só que pelos movimentos do Atlético aí, mesmo com as informações, né, de saídas, o Atlético está conseguindo. E outra coisa, o Santos poderia ser, e a confirmação o Guilherme fez no Santos, do interesse pelo Scarpa e o Atlético tentando entubar o Igor Gomes junto, e a informação no Atlético de que o Santos realmente queria levar. Só que o Santos tomou um transfer ban. 3 janelas. Então, Por causa de uma dívida com o se Mônaco. não pagar, 3 janelas o Santos tomou transfer ban. Então, mesmo que a coisa estivesse encaminhada com o Santos, não poderia registrar. Então, não pode ir para o Santos se o Santos não pagar. E o Santos não tem dinheiro Não, para e agora eu pagar. te falo outra coisa. Aí o Scarpa, imagina o Scarpa, vendo isso, ô Scarpa, você tem contrato aí, né? Até o final de 2020. Nós vamos te negociar com o Santos. Hã? Santos? Que tá com transfer ban? Que não tá pagando salário em dia? Eu vou sair daqui recebendo salário em dia, com contrato. Aí nós já vamos ter um problema. Por isso Salário que o nem tempo mais. todo o Scarpa E a tá mesma coisa colocando se aplica que ao eu quero Igor Gomes. continuar aqui. Eu quero continuar aqui. Ô, o Scarpa Breno, colocando. você tem alguma informação com relação aos pagamentos do Santos pelo Rony
para o Atlético? Se eles foram efetuados? Não sei. Alguma parcela? Porque é algo interessante para a gente levantar. É verdade. Porque o Atlético Tem mais gente lá, não tem não? Gabriel Menino tá Mas eu acho que o Gabriel emprestado. Menino Não, foi empréstimo. Sim, empréstimo. Eu tô falando Mas o Rony foi é venda. compra, né? Só Será ele, que né? já recebeu alguma Só ele. coisa? Enfim. O Patrick não foi pra lá? O grandão? Não, o Patrick tá no não. Rembra. Não, calma. Quando o Atlético liberou o Patrick, ele não foi pro Santos? Ele foi devolvido. Foi devolvido ao Atlético? Ele foi devolvido. Não, aí Não. eles emprestaram direto pro Remo. Né? Mas então, eu acho que essa do Patrick estava atrasada também. Já. Quando o Atlético vendeu o Patrick pro Santos, eu acho que isso chegou a atrasar. Naquele período. A pegada Quase, que hein? vai, o Santos vai ficar 12 janelas aí. Ué. Cara, Cara, o jogador não quer jogar o no Santos, cara. ele corre um grande risco Corre. de ser Z4 no brasileiro atual. O Santos já tá na porta, né? Eu não lembro mais como tá a tabela. Ele tá na porta da zona. Tá na porta da zona. Pra ele entrar ali, meu irmão, é muito fácil. Muito fácil. Você não sabe qual vai ser o futuro do Neymar, se ele vai realmente ficar no Santos. Pô, ele pode ter a possibilidade de jogar em outro país. Não, e próprio elenco Até do os Estados Santos. Unidos. O elenco do Santos é um elenco muito Então, assim, muito o Santos envelhecido. não podendo contratar e perder o Neymar, meu amigo. O Santos tá na portinha, viu? Ninguém na vai porta. querer ir pra lá, não. O Santos é o 15º com 21, mesmo número de pontos do Grêmio, que é o 16º. Que é o porteiro da que zona. é o porteiro. Então, mesmo número de pontos, ambos com 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, empatados, inclusive em saldo, menos 3 para cada, e só em gols pró, que o Santos tem mais do que o Grêmio. O Grêmio também está no bico da E maridada. quando a gente bate aqui na morosidade, diante da necessidade de Atlético e Cruzeiro, cada um dentro das suas necessidades, tá? É porque vocês estão falando 21 pontos, a dupla tem 24 pontos. Atlético Cruzeiro, né? Exatamente. É. Então, serão 20. E aqui, só falando do Grêmio aí, né? Acabou citando o Grêmio perdeu o Arthur, né? Que era também um pilar dessa Nossa, equipe. gigante. Essa equipe. Então, assim, o Grêmio vai entrar com um complicador, que é a perda do Arthur. O Santos deve entrar com um complicador, que é a ausência do Neymar, que o Neymar deve ir para outro clube, pelo menos é o que parece. Cara, é problemática a vida dessa turma que tá lá embaixo. Não quer Atlético Agora- chegar nessa beirada. Agora, eu já falei isso aqui, embora o Valu sempre discorde de mim. Quando o jogador está num clube de futebol e sente que o clube meio que está querendo livrar e que está segurando ele, não está deixando ele jogar para não completar o número de jogos e tal, como é que esse jogador reage diante desses movimentos quando está insatisfeito com o clube? Estou na minha, tem um contrato, senta em cima do contrato e não aceita sair. O Rui Cabeção disse, e eu assino embaixo, jogador ele só sai do Atlético, só sai do Cruzeiro para um contrato melhor. Contrato pior o cara não vai. Não vai. Não vai. No caso do Rony com o Santos, ele foi vendido e o Galo entubou o prejuízo. Foi um prejuízo de $1 milhão, né? Um negócio dessa casa aí. E o Júnior Santos voltou por empréstimo pro Botafogo porque jogou lá e foi feliz lá. E vai voltar no final do ano pro E Galo. vai voltar no final do ano, que o Botafogo também tá lambendo uma embira desgraçada, não Tá tem com dinheiro para transfer ban comprar. também. O Botafogo tá com transfer ban também. Pois é, então, os dois estão com transfer ban, cara. Entendeu? Então, Eu tô rindo do termo, não tô rindo da situação. lambendo uma embira, né? Lambendo uma embira. Sei lá, de Divinópolis, dá um trabalho. Então, o que acontece? Não tem jeito, gente. Aí vocês ficam aí, mas você deu a informação. Dei a informação em banco. E aí do Atlético de quem me desmentir. Eu não vou vazar print de conversa, né? De que o Igor Gomes e o Scarpa, só que aí o time interessado toma transfer ban. Você vê a situação que o Galo tá. Que fase? Aliás, está trabalhando em silêncio ou não está trabalhando? Está trabalhando em silêncio, claro. Tá curtindo a Copa? Nós estamos. Essa fase exigir trabalho de alguém é sacanagem, né? Ô Igor Gomes, sabe o que eu, se no seu lugar, faria? Abriria uma farmácia com a Afiminas. O senhor que me confirmou que no acordo, eu perguntando se o Santos estava em dia com o Atlético, né, pelo negócio do Rony, e aí a informação que eu acabei de receber é de que no acordo que foi feito, que chama de tripartite, não é isso? Eu não Tripartite, né? conheço. Entre Santos, Atlético e Botafogo. Botafogo? Botafogo? Não, aí Botafogo é Não, Santos, Atlético, Palmeiras. Palmeiras. Tá confundindo aqui. Tá tudo em dia, tá? O Santos não deve parcela do Rony ao Atlético. A informação é Palmeiras mesmo. Pôs Botafogo aqui, mas corrigiu embaixo.
Então tá tudo certo, não tem nada em atraso do Santos para com o Atlético, a informação que recebi. E outra informação que eu acabei de receber. Não existe a menor chance do Scarpa jogar no Santos, a informação que eu recebi, né? Que não interessam mais Igor Gomes e nem Scarpa. Mais. Tem um mais aí, né? Tem. Sem chance de acontecer. E falou também que a questão da Transferban vai resolver pelos próximos dias. Jesus falou alguma coisa aí? Sim, recebi uma informação agora sobre a questão do Juan Jesus. Agora que já foi falado dele no Atlético, etc e tal, mas eu perguntei para uma pessoa do Atlético aqui agora que ele está saindo de lá, foi oferecido de novo e tal, e essa pessoa disse que sim. Eu perguntei, tem interesse em negociar? E ainda não me respondeu, mas que foi oferecido novamente o Juan Jesus, agora que está livre, e aí essa pessoa do Atlético me disse que sim, que foi Eu acho que o Juan oferecido Jesus, inclusive, é Belo Horizontino. Se eu não estou enganado. Só volta uma casinha aí pra mim. Eu acho que é. Ô Everton, a sua fonte te informou que a questão do Transferban do Santos vai ser resolvido nos próximos dias? Sim. Isso. Muito curioso. Ele é de Belo O Horizonte. Juan Jesus é de Belo Belo Horizonte, o Horizonte, André né? está dizendo aqui. Ué, É de Belo Horizonte. Realmente. Eu acho que ele é torcedor do Atlético. Eu não vou cravar com toda essa Vai informação, aí na sua mas fonte aí e confirma se tem, porque foi oferecido novamente, confirmei aqui. Pergunta se tem interesse, se o Atlético vai tentar negociar com o Juan Jesus. Porque é uma informação importante. Se vai, se não vai e tal, mas confirmou aqui que de fato teve a conversa novamente. Mas perguntei se tem interesse aqui, não respondeu ainda. Por quê? Não, o Thiago me mandou um negócio aqui. Agora que o Tic-Tac funcionou. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, pera aí um pouquinho. Cadê? E outra coisa, sobre a questão do Rubens também, eu perguntei se avançou alguma coisa com o Rubens e disse que não. Tem nada avançado com o Rubens. Respostas rápidas, Objetivas e importantes, Rogério. O Atlético, o Gabriel Veneno, né, agora tem a carreira comandada por uma empresa israelense, né, Pini Zahavi, que é o dono da empresa, né, que tem clientes como o Neymar, como o Lewandowski e tal. Se o Gabriel Veneno não fosse o que é, ele não chamaria a atenção de muita gente fora, como nós temos visto. Né, de virar matéria no Jornal Marca, de um empresário desse tamanho aí procurar pelo staff, querer administrar a carreira do garoto e tal. Mas aqui a informação de que ele continua não estando pronto, né, galera? Exatamente. É um jogador que desperta já do próprio torcedor do Atlético o interesse de vê-lo jogando no profissional, mas vale lembrar que ele tem só 16 anos. E aí, HG, eu acho que a movimentação que a gente vê do staff do jogador já há um tempo é uma movimentação de buscar um mercado externo, né? Até isso de contratar uma outra agência para buscar lá fora, tentar uma negociação. Agora, o torcedor tem que entender o seguinte, porque muita gente começa aquela movimentação de que, será que é mais um que vai sair de graça, que o Atlético vai liberar, como foi o caso do Savinho? Vale lembrar, ele tem 16 anos, vai fazer agora, em julho, 17 anos. Ele só pode sair do Atlético quando completar 18, ou seja, em julho do ano que vem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros. Então não adianta, o clube vai vir aqui e vai tomar o jogador. Não, cara, se vier sair tem que pagar a multa, se não entrar num acordo com o Atlético. Agora, a questão dele ter oportunidades, o que me passaram, ele já teve oportunidade com o profissional. Quando ele foi treinar com o profissional, ele não foi bem. Aí ele desceu para o Sub-20. No Sub-20 ele também não se firmou. Aí foi para o Sub-17. No Sub-17 ele tem feito bons jogos, tem se destacado, foi agora para a seleção Sub-17. Então, o pessoal do Atlético entende, pelo menos foi o que me passaram, que é gradativo isso, mas que ele ainda não estaria preparado para treinar e para estar com o profissional, que ele já teve até essa oportunidade. Vamos aguardar um pouquinho para ver, né, essa questão da própria seleção brasileira, se isso pode mudar. O Sub-17, ele está, nesse ano, está se destacando mais do que antes, o Veneno está crescendo. Agora, eu acho que o nome, se o torcedor do Atlético está pensando num jogador da base que pode despontar agora no profissional e ter uma oportunidade, isso está mais para o Riquelme, que inclusive está na seleção Sub-17 também. E vale a pena pegar o gancho, pode falar do Sub-20? Pode, claro. Porque hoje tem um jogo importantíssimo para o Atlético, que é a questão de poder voltar para a Série A do Sub-20. Voltar, né? Porque...
O HG... 3 para subir, não é? Não, mas olha só, assim, o cenário ele é muito positivo, porque o Atlético pega o Ceará e na outra semifinal tem CRB e Goiás. O Ceará, mesmo se perder, já está classificado porque classificam 3. Os 2 que vão e a melhor campanha. Se o Ceará perder, de qualquer forma, ele já tem a melhor campanha entre os 4. O Atlético tem que vencer, claro. Se o Atlético empatar, também está classificado. Agora, se o Atlético perder, ele só fica fora se o Goiás e o CRB empatarem e o CRB ganhar nos pênaltis. Ou seja, se o Atlético perder, o CRB perder, o Atlético está dentro. Se o Goiás perder, o Atlético está dentro. Agora, se empatar e o CRB ganhar nos pênaltis, aí o Atlético está fora. Meu irmão um dia Então, foi correr uma prova lá em Anchieta, no Espírito Santo. Aí chegou lá em casa com a medalha, terceiro lugar. Quantas pessoas? Minha mãe falou, Arnaldo, quantas pessoas correram? 3. Não, mas vai dar. 8 horas o jogo do Galo hoje contra o Ceará, lá em Fortaleza. Manchete eu vou justificar aqui, porque havia uma negociação em andamento que antecipamos na semana passada no Atlético. Zagueiro Rômulo estava em conversas com o Santa Clara de Portugal, só que não teve negócio, Thiago. Por quê? Porque o time português acabou saindo da jogada porque ficou sem resposta no prazo que estabeleceu com o Rômulo e seu staff para receber o retorno do zagueiro de 22 anos, se aceitaria ou não a proposta do time português. O Santa Clara, para quem não sabe, ele tem como homem forte no futebol o Bruno Vicentim, ex-Cruzeiro, e ficou na 5ª colocação no último campeonato português, atrás aí apenas do Sporting, do Benfica e do Porto, que são os grandes por lá, e também do Braga, que costuma fazer também boas campanhas no campeonato português. E aí havia essa negociação, mas o Rômulo preferiu, através também de conversas com seu staff, esperar o término da Copa do Mundo, porque acredita que pode ter uma negociação melhor para ele também como jogador. O Atlético entendia que seria uma boa dar rodagem ao jogador, né? Quem sabe um empréstimo aí de mais um ano, ou até mesmo uma venda para o Rômulo ao time do campeonato português, mas o zagueiro entendeu que não, nesse momento prefere aguardar, de acordo com a apuração feita aqui da Itatiaia com o nosso querido Henrique André, a parceria com a gente aqui também na Itatiaia. Então, Thiago, esta negociação que estava em andamento, ela se encerra e o Rômulo não terá então, portanto, essa oportunidade de voltar a Portugal e atuar pelo Santa Clara. Mas segue, Thiago, fora dos planos do Barba. Pelo menos são essas informações que podemos apurar de bastidores. Não é um zagueiro, apesar da idade, né, ser jovem, 22 anos, poderia talvez ser integrado aí e observado, mas não é um zagueiro que neste momento estaria nos planos do Barba Domingues e por isso o Atlético busca um novo negócio para o jogador. O Ale Oliveira, aliás, o pai do Rômulo é taxista em Belo Horizonte, está sempre nos acompanhando, né? Um abraço a todos os taxistas, motoristas de aplicativo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Rômulo é um caso clássico daquele jogador que estoura na base, não é aproveitado pelo time principal e às vezes fica nesse limbo, né? Talvez seria bom um passinho atrás, jogar uma Série B, pegar uma casca, uma cancha, para quem sabe voltar mais adiante. Ganhar experiência, né? Ganhar rodagem, eu acho fundamental, né? Isso era muito mais comum antigamente para jogadores da base e hoje em dia, quem tá num grande clube, às vezes não quer dar esse passinho para trás, pode dar 2 para frente ali no futuro, né? Mas de qualquer maneira, esse é um processo que é natural, às vezes você não tem espaço ou com aquele treinador ou o time, o elenco já tem jogadores que têm a sua mesma característica, você sai, vai jogar em outro país às vezes, né? Mas vai procurar um seu espaço, vai procurar uma minutagem maior e depois você volta mais experiente, ou senão você mostra o seu serviço e desperta a atenção de outros clubes. Esse é um processo natural e muito comum agora nessa janela de meio do ano. Ô Paulo Azeredo, ontem acompanhamos aqui a eliminação do Equador. Claro que a gente lamenta pelos atleticanos, né? Os 3 que estavam jogando na seleção equatoriana, o Preciado, o Alan Franco e o Minda. Mas por outro lado, eles ficam liberados para integrar aí a pré-temporada ou a intertemporada do Galo, né, Paulinho? Exatamente, Thiago. Aliás, que passeio, né? Tomou o Equador do México ontem na eliminação, que custou inclusive o emprego do Becasese, treinador da equipe do Equador. Mas os 3 jogadores que você citou aí, Thiago, Minda, Franco
Franco e Preciado não retornam de forma imediata. Por ação nossa aqui também na Itatiaia, junto ao Atlético, eles terão um período de descanso, alguns dias de descanso. O Atlético não revela quanto tempo será, mas os jogadores retornam agora aqui para o Brasil, né? Enfim, para a América do Sul, e terão um período de descanso e aí depois se reapresentam e iniciam essa intertemporada com os demais jogadores do Atlético, mas de imediato não retornam já direto para a cidade do Galo não, viu, Thiago? Terão um período aí para descansar, já que emendaram, né, a temporada junto com o Mundial dos Estados Unidos. E para fechar também, Thiago, o Atlético hoje tem um jogo de vida ou vida na cabeça do Atlético, nem morte, porque o Atlético joga hoje o seu retorno à elite na categoria sub-20. Pega o Ceará, 8 da noite, se vencer, chega à final deste Campeonato Brasileiro sub-20 e aí tá garantido na elite ano que vem. Se não vencer, ainda assim pode subir, porque são 3 equipes que sobem. Terá que fazer melhor campanha que a outra equipe eliminada na outra semifinal. Mas é um jogo de mobilização total da parte do Atlético na base, diretoria, jogadores, comissão técnica, porque faz parte do planejamento este retorno hoje, viu, Thiago? Muito legal, Paulinho. Toda sorte do mundo ao Galinho. Vamos estar aqui na torcida, né? Pro Galinho fazer bonito e retornar, claro, à elite, é onde o Atlético tem que estar com os seus garotos, pela estrutura, pelo investimento que faz a diretoria e pelo ótimo trabalho dessa nova gestão de base do Galo. Vai dar certo, tenho certeza. O Galinho vence e volta. Estaremos na torcida pelo Galinho também nesta quarta-feira. Agora